Eu trouxe uma mensagem hoje curta, tá? Para nós hoje eu não tenho muita coisa para falar, mas de tão grande importância quanto fosse uma mensagem. Toda mensagem da palavra de Deus é importante. Em tudo nós temos algo para aprender. Mas antes de tudo, quero desejar meu boa noite aqui para as pessoas que estão aqui, os nossos internautas, né? Que estão aí do outro lado, os nossos irmãos, nossas irmãs, pessoas que simpatizantes com a nossa igreja, que Deus possa abençoar vocês. E o meu sermão hoje é uma pergunta. Muitas pessoas perguntam quem é Jesus. Muitos perguntaram quem é Jesus, né? O um doutor, escritor e psicólogo brasileiro, eh, ele não é Augusto Cury, eu estava fugindo o nome. Eu estava lembrando um outro médico, né? Augusto Cury, ele falou que tentando descobrir quem era Jesus, Jesus o homem, pela psicologia, tentando descobrir quem era o homem Jesus pela psicologia, com sua paciência, com a sua forma de lidar com pessoas, por exemplo, lidar com pessoas rústicas, pessoas que não tinham estudo, pessoas que não tinham comportamento agradável, e ele conseguiu mudar o caráter e o comportamento daqueles homens. Ele, ao estudar o Jesus, ele se apaixonou por Jesus e ele diz: esse foi o psicólogo de todos os psicólogos que eu já vi na minha vida. Esse foi realmente o mestre dos mestres. E ele escreveu um livro assim, Mestre dos Mestres. Ele se tornou um cristão. Ao estudar, não o Jesus Deus, mas estudando o Jesus homem. Agora, queridos, a passagem da nossa Bíblia. Mateus 22, 41 e 42. Aqui nós não encontramos alguém perguntando quem é Jesus, mas nós encontramos Jesus fazendo uma pergunta. Fazendo uma pergunta para pessoas muito importantes da sua época, né? Que nós possamos abrir as nossas Bíblias aí. Essa pergunta, queridos, é feita por Jesus naquela ocasião, ela ela é direcionada a toda a raça humana, a toda a humanidade, em todos os tempos, inclusive para nós hoje. De alguma forma, nós respondemos essa pergunta na nossa vida, com as nossas palavras ou com as nossas atitudes. Se você não tem uma resposta, a decisão de não responder já é a sua atitude, já é uma resposta. Muitas pessoas não têm o que falar. No entanto, Jesus fez essa pergunta. Vamos lá no que está escrito na Bíblia. Versículo 41 e 42 do livro de Mateus capítulo 22, versículo 41 e 42. Tá bom? Reunidos os fariseus interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. E respondeu-lhe Jesus, versículo 43. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou de Senhor? E como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, chamou de, olha, ele é meu Senhor. Como que ele pode ser filho de Davi? Ele fez uma pergunta dos fariseus, aquelas pessoas importantes naquela época ali, para que eles refletissem. E nós encontramos Jesus fazendo algumas perguntas. Ele fez pergunta para os discípulos, ele fez pergunta para as pessoas, mas primeiramente eu queria refletir com vocês naquela época, naquela semana, que foi entre uma segunda e uma terça-feira da semana da paixão, semana da Páscoa. E a semana da Páscoa ela é tão importante, tão festiva quanto a festa de final de ano, principalmente, especialmente no meio religioso, certo? Vocês concordam comigo que tanto a Páscoa quanto o Natal, vamos especialmente o Natal, se assemelha. Só que as pessoas não compreendem a importância do trabalho que Jesus fez aqui na Terra a favor da raça humana.
Nós encontramos, se nós perguntássemos hoje, que pensais vós do Cristo? Nós perguntássemos hoje, voltássemos ao pensamento há 2000 anos atrás e perguntasse para aquelas pessoas naquela época, quem que tinha na rua naquela época? Nós encontrávamos ali naquela época muitos peregrinos. Quem eram esses peregrinos? Pessoas que vinham de muitas nacionalidades, de muitas outras cidades, para adorar a Deus no templo. O que eles faziam? Ele trazia suas ofertas. Cada um trazia um carneiro, um bode, uma ovelha, uma pombinha, e ele trazia suas ofertas, oferta pelo pecado, como se tivesse que aquelas ofertas simbolizavam a substituição o mal que tinha causado, do seu pecado. E ali eles matavam aquele cordeirinho, o cordeiro era morto ali na terceira hora do dia, que seria 9 horas da manhã, e na nona hora, que era 3 horas da tarde, existia 2 sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Aquelas pessoas muitas das vezes passavam pelas suas ofertas, passavam por Jesus ali, e nós não é de admirar que aquelas pessoas eram pessoas semelhantes a nós hoje. Muitas pessoas hoje, queridos, colocam nos seus carros, olha, isso aqui, propriedade de Deus. Muitos têm seus colares. Que bonito, né? Mensagens lindas no carro, na casa, propriedade de Deus. Isso é lindo, eu acho bonito isso aí. Outros carregam um colar no pescoço com a cruz, Jesus crucificado, bonito também. Outros têm seus colarzinhos ali, têm seus rosários, suas imagens ali. Eu acho tudo isso lindo. Mas o significado vai muito mais além do que isso, queridos. O significado vai muito além de um objeto ou de palavras. E vocês, não só vocês que estão aqui, mas todos os nossos ouvintes, sabem exatamente do que eu estou falando. Jesus não se limita apenas a um rito, ou um objeto, ou um pensamento. E quando Jesus fez essa pergunta, ele fez essa pergunta para pessoas das mais importantes da classe do seu tempo. Se perguntarmos aos fariseus, quem eram os fariseus? Nós fazemos essas perguntas para os fariseus. Os fariseus eram a mais alta classe judaica, que se considerava a classe das pessoas com suas pretensões de santidade, não se misturavam com a maioria das pessoas, tinha seus hábitos e seus costumes totalmente separados das pessoas, não se misturavam, e por eles não se misturar, muitas das vezes eles condenavam. Como que esse carpinteiro aí se diz ser o filho de Deus? Porque eles imaginavam Cristo vindo de uma forma assim, como eles eram. No entanto, o próprio Jesus disse assim: vós sois sepulturas caiadas, bonitos por fora. E a raça humana é assim, toda beleza, toda pompa que representa as bênçãos e a glória de Deus. Por outro lado, você vê toda a vileza, toda baixeza na raça humana, que representando a decadência do pecado na raça humana, tanto naquele tempo quanto nos tempos de hoje. Então, se nós perguntamos a quem, podíamos fazer essa pergunta também aos saduceus. Eram as pessoas que estavam unidos, eles não se davam bem, lembrando, fariseus e saduceus nunca se deram bem. Naquela época eles estavam unidos para pleitear contra Jesus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles homens, era uma classe religiosa que buscava os interesses materialistas, buscava muitas das vezes se achegar a Roma, ou seja, às autoridades romanas, para encontrar ali favor. Eles achavam absurdo nas pregações e na vida de Jesus, quando ele ensinava que nossos interesses não poderiam estar limitados a esse mundo. E eles achavam aquilo um absurdo, porque para eles, o povo interessado em bens materiais,
interessado em riquezas, interessado em levar vantagens em tudo. E nós podemos hoje encontrar, queridos, tantos no nosso meio, uma classe quanto outra, dentro das igrejas, dentro do meio religioso. Até hoje existe isso aí. Agora, para quem nós poderíamos perguntar mais? Nós poderíamos perguntar para os sacerdotes. Quem vós pensais ser o Cristo? Olha, essas pessoas seriam as pessoas mais bem preparadas para dar as respostas, pois os rolos sagrados estavam em suas mãos, mas ele estava tão entretido nos seus sacrifícios. Aquelas pessoas, que eu falando para você, que os peregrinos que levavam os sacrifícios, passava pelas mãos dos sacerdotes, pelas orações, pela intercessão do sacerdote, aquele sacerdote que representava o próprio Deus, aquele que intercedia entre o pecador e Deus, estava ali o sacerdote. Mas eles estavam tão entretidos com seus ritos religiosos. Cada de manhã, em cada tarde, oferecia o cordeiro e dizia: esse cordeiro representa o Cordeiro de Deus. Ele estava tão entretido com isso que se esquecia do verdadeiro Cordeiro de Deus que estava entre eles. O Cordeiro de Deus passava para lá, João apontava e dizia: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não percebiam isso, nem sequer se davam por conta. Perderam de vista o verdadeiro sacrifício. Queridos, essas coisas podem acontecer conosco também. Muitas das vezes, tanta santidade do fariseu, entendeu? Que é o legalismo. E olha, eu digo mais, eu e você, como adventistas do sétimo dia, corremos risco de ser um povo legalista. Eu estou falando especialmente eu, Josa. Por quê? Eu corro risco de ser legalista. É claro que faz pouco tempo que eu sou vegetariano, não faz muito tempo, mas há muito tempo que tenho lutado para ser, e ser da forma correta. Imagina chegar aqui, eu não como carne, ou tenho evitado o açúcar, né? Teve um tempo que fiquei sem comer açúcar, agora nem tanto, já deu uma queda. Nossa, evito carne, evito açúcar, evito fritura, você estuda a palavra de Deus, e você, de repente, você chega diante de uma pessoa que come qualquer coisa, e nem sempre estuda a palavra de Deus, e a gente pode cair na tentação de se achar melhor do que aquela pessoa. A graça é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo. O que Deus exige de mim, queridos, que o Espírito Santo pede para mim aqui, Josa, cuidado. Ele não está pedindo para aqueles mesmos jovens que passam aí na rua, que estão pitando seu cigarrinho aí no meio da rua. Não. O que o Espírito Santo de Deus pede para mim, uma melhoria na minha posição cristã, não é o mesmo que ele vai pedir para ele. O que o Espírito Santo de Deus está pedindo para ele talvez seja uma outra coisa. Filho, sai dessa situação, vem, assim como você está, vem até mim. Mas para mim o Espírito Santo pede outra coisa, pede outra posição. Lembrando que cada um de nós seremos julgados conforme o nosso conhecimento. Agora passando dos fariseus, vamos ali para o rei. Vamos falar para o rei Herodes. Perguntamos ao rei Herodes: que vós pensais ser o Cristo? O que é que você pensa do Cristo? Herodes não teve resposta para dar para Jesus. Herodes, com a sua posição gananciosa, assassino, negou a Cristo, porque ele era um homem libertino, leviano, ladrão, buscava mais os interesses do seu reino, buscava mais os interesses da sua vaidade. Ele não estava preocupado quem era o Cristo. E como eu falei aqui, não importa se você responde quem é o Cristo para você ou não, a sua resposta vai estar sendo dada de alguma forma na sua vida. Herodes não tinha uma resposta para dar. Mas então, se nós perguntamos ao governador Pilatos, Pilatos chega para Cristo no julgamento,
nós podemos dizer, o mais fraco dos romanos ali, porque o poder estava nas suas mãos, ele conheceu e ele pôde dar uma resposta e ele pôde dizer assim: não vejo pecado nenhum nesse homem. Mas então, Pilatos, quem é esse homem? Ele é o inocente. Então, o que faremos então com o Cristo? Crucifique. Na verdade, essa foi a resposta da multidão, né? Ele fez essa pergunta, é invertido. O que faremos com o Cristo? Crucifique? Então está nas suas mãos. Simplesmente, Pilatos lavou as mãos. E esse foi um homem muito fraco. Podemos considerar uma pessoa muito fraca. Mas se perguntarmos para aquela turba, seja aquela banda de pessoas que estavam ali, que aquelas pessoas que gritavam crucifiquem, crucifiquem, o que achavam aquelas pessoas de Cristo? Aquelas pessoas assim, a semelhança de Herodes, não sentia nada. Estava na decisão de... Para eles ali era mais um teatro. Para eles ali a vida não tanto faz, tanto fez, não fazia sentido, não fazia... Não, as palavras que eles falavam não fazia sentido, não tinha importância do que eles estavam falando. Aonde os outros iam, eles iam também. Assim nós encontramos muito tipo de cristãos hoje no nosso mundo, no nosso meio. Para onde as pessoas, a multidão vai, ele é onde eles vai. Eles nem sequer conhecem ou buscam conhecer a palavra de Deus. O próprio Jesus tinha falado, entrai pelo caminho estreito. Mas tem muitas pessoas que nem sequer conhecem isso aí. Eles vão pelo caminho que onde o pessoal está indo. E Jesus disse, ai daquele que entra pelo caminho largo. Jesus, saindo da cidade de Filipos, Cesareia de Filipos, uma cidade pequena, longe da influência ali dos fariseus e dos sacerdotes, aqueles israelitas, queridos. Ele fez sua última viagem para uma cidade afastada, próximo à nascente do Rio Jordão, um lugar próximo à natureza, lugar tranquilo. Ele também ali se senta em um local, debaixo de uma árvore, caminhando, e ele faz essa pergunta. Ali ele fez visitação naquela cidade, em Cesareia, e ali estava, era um povo totalmente idólatra. No entanto, ali eles tinham mais liberdade do que dentro de Jerusalém. Dentro, no meio da idolatria lá, na cidade em que as pessoas pouco buscavam Deus, eles tinham mais liberdade ali de fazer seu culto, de conversar, do que dentro da sua própria cidade, dentro do seu meio religioso. E ali Jesus também fez essa pergunta para os discípulos. Olha, quem estão falando que o povo aí que eu sou? Jesus, ele se interessava saber o que passava na mente. Jesus não estava tão interessado, queridos, o que realmente o pessoal estava pensando. Mas Jesus, quando ele formula uma pergunta, ele está querendo chegar até você. Nesse momento, ele estava querendo chegar até os discípulos. Quem fala com o povo que eu sou? Olha, Senhor, o pessoal está dizendo que tu és o Elias ressuscitado. Estão falando quem sabe João tinha sido morto, né? Decapitado. Quem sabe João ressuscitou. Ou quem sabe Moisés, Elias, Moisés, algum dos profetas. Estão falando que o Senhor é algum daqueles profetas ressuscitados. Aquele povo que estava ali negando, entanto, a divindade e a santidade de Jesus. Não, ele é apenas uma pessoa que ressuscitou. Ele apenas é aquele que tem, como podemos dizer, tem uma luz especial, ele tem uma influência, uma energia positiva. Ele é um homem que tem sabedoria e uma energia positiva. E hoje tem tantas as pessoas que buscam estar perto de pessoas que têm uma energia positiva. Essa energia positiva, querido, você só pode encontrar em Jesus. É claro que tem pessoas que representam Jesus na sua e na minha vida. Pessoas que estão falando, pessoas que estão dispostos a orar com você, estudar com você, representar Jesus, mas esse poder não será dado para ninguém se do alto não vier.
E Jesus volta a perguntar pela segunda vez para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que eu sou? Os discípulos todos tinham dado aquela resposta anterior. Olha, Senhor, e de igual modo, eles estão falando que tu é um dos profetas ressuscitados. Mas quando Jesus fez essa pergunta para eles assim, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Se calaram. Veio muitas dúvidas sobre as suas mentes. Apesar do raio de luz do céu ter brilhado sobre o seu entendimento, sua compreensão pela obra que Jesus tinha feito, muitos ficaram com dúvidas. Será que realmente ele é o Messias mesmo? Ele era para se estabelecer no trono, até agora nada, eu estou aqui caminhando com ele, querendo a minha posição, e a minha vida não mudou nada. Eu não sei se a minha vida melhorou, se piorou. Quem vocês acham que eu sou? Pedro responde. O Desejado das Nações diz assim que Pedro exprimiu a fé e a resposta dos 12. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você veja, queridos, que de acordo com a Bíblia, foi o Espírito Santo quem fluiu na mente de Pedro e Pedro dá a resposta correta. Lembrando que o Espírito Santo estava atuando na mente dos discípulos, sim, estava trabalhando com eles. Mas, queridos, eu quero finalizar a mensagem aqui para vocês, por isso que eu falei que tinha uma mensagem curta, eu não estudei muita coisa hoje para esse assunto. E quem é o Cristo para você? De alguma forma, Deus, Jesus está querendo saber, em todos os tempos, Ele está querendo saber de cada pessoa quem eu sou na tua vida. Qual a posição que eu estou ocupando na tua vida? Que posição eu estou ocupando? Eu sou o primeiro? Eu sou o último? Tem até aquele hino nosso, né? Se ele não for o primeiro, já não será mais nada. Uma música do Arautos do Rei. Se ele não for o primeiro. Ou você coloca Jesus em primeira posição, ou você é melhor desprezar Jesus por completo. Não adianta você falar, olha, eu tenho Jesus, mas eu vou recorrer a um santo tal, porque ele vai falar com Jesus, e Jesus vai falar com o Pai. Queridos, isso não é uma doutrina estabelecida pela Bíblia. Jesus disse, ou eu sou 100% na sua vida, independente da forma que você, independente de como você veio, independente de como você está aqui, pode ser que você esteja tomando essa decisão agora, pode ser que você tome essa decisão hoje de colocar Jesus 100% na sua vida. Mas talvez eu esteja falando aqui, querido, para pessoas que estão nessa caminhada, assim como eu, já há algum tempo. Eu já estou há 22 anos nessa caminhada com Cristo, lado a lado com Ele, confiante na sua volta, na esperança da volta de Jesus, na esperança que Ele realmente vai resolver os problemas desse mundo. Tem alguns aqui, talvez, mais do que eu, como a Neide, né? Podemos dizer só a Neide aqui, no caso aqui, né? O William nem tanto, né? Entendeu, queridos? Mas talvez pessoas que estejam assistindo aí, pode ser que o William esteja bem mais do que eu um tempo, eu estou com 22 anos, né? Pessoas que estão assistindo aí, estejam numa caminhada com Cristo há muito mais tempo, 40, 50 anos. Eu quero dirigir essa palavra final também para você. O apóstolo João Batista, tá? Ele falou assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia. Mas aquele que me enviou disse aqui, aquele que veio descer o Espírito Santo, esse é aquele que batiza com fogo e o Espírito. O apóstolo João contava no cárcere, ele disse assim, queridos, olha, quando estava preso por aquele malvado Herodes, ele mandou uma pergunta para Jesus. És tu mesmo? Ou haverá de vir outro? Pode ser que eu esteja fazendo essa pergunta aqui, querido, pode ser que Jesus, você esteja dirigindo essa pergunta. Senhor, é você mesmo? É o Senhor mesmo que está falando comigo por meio daquela música?
É o Senhor mesmo que tem falado comigo por meio da tua palavra, quando estudei a tua palavra. E tinha uma pergunta muito interessante lá. É o Senhor que está falando comigo? Jesus mandou o mensageiro de volta e disse: fala para João o que está acontecendo. Fala para João o que está acontecendo. No meio do povo. Os milagres, as obras que têm sido feitas. Você tem dúvida, querido, que Jesus tem atuado, está preparando você para um momento especial nessa vida? Antes da sua volta? Um momento em que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem dúvida, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das batalhas, você tem tido dúvida? Faça igual o João fez. Jesus pergunta para você: que posição eu estou ocupando na sua vida? E se você ouvir essa voz, você volta a pergunta para Jesus: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Procure, pergunte para Jesus: Senhor, envia pessoas para mim dizendo quem tu és. E você vai encontrar homens, mulheres, crianças, no meio cristão, dentro da tua igreja mesmo. Não só na igreja adventista, numa igreja, quem sabe numa igreja pentecostal, quem sabe numa igreja católica, que ele vai te dizer quem é o Cristo. Ele vai te responder por meio dessa pessoa. Coloque à prova isso aí. O mensageiro voltou para João, disse: João, eu conversei com ele e ele mudou a minha vida. Não tem jeito, aquele é o Messias. Quem é o Cristo na sua vida, querido? Quem é Jesus na tua vida? Não basta você chegar hoje e dizer: ah, não, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o conselheiro, como que várias passagens na Bíblia que se refere, ele é Emanuel. Queridos, essas palavras estão encharcadas na tua mente. Se você não souber responder quem é o Cristo hoje para você, vai para casa meditando, faça essa pergunta para ele: Senhor, que resposta eu posso te dar? Como que alguém pode me ensinar quem é o Cristo? Jesus precisa ser teu amigo. Não basta ele apenas ser teu salvador, ele já te salvou, ele já fez tudo para te salvar. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser o teu restaurador, o restaurador do dia a dia, apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar do desemprego, apesar das desavenças dentro do teu lar. Ele está do teu lado dizendo: eu sou. Sou eu. Estou aqui, filho. Quando o servo de Deus, Paulo, estava no desespero de mudar de uma prisão para outra, clamando: Senhor, mas não vou me soltar dessas cadeias, dessas lutas que estou aqui. Ele apareceu perto de Paulo e disse: Paulo, coragem. Você vai lá para Roma. Você vai continuar preso, vai lá para Roma. E eu vou ser contigo, assim como fui aqui, eu vou continuar contigo. Eu sou contigo, Paulo. Eu sou contigo, meu irmão. Eu sou contigo, meu filho. Jesus está na tua vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Ele está do teu lado, disposto a dizer: eu sou eu, não temas. Que Deus possa te abençoar, queridos, no decorrer dessa semana. Coloque essa confiança no Deus eu sou da tua vida. Ele quer ser o teu amigo especial. Ele conhece em detalhes o teu sofrimento, as tuas lutas. Ele quer estar a par de todas as tuas situações a decorrer dessa semana. E essa semana você será um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, em nome de Jesus.